Está entrando no ar mais um Dementes Podcast, onde a demência é levada a sério. Fala galera, tudo bem com vocês? Está começando mais um Dementes Podcast depois de uma parada de 15 dias e de ter colocado o óculos errado. Agora entrei no personagem. Estamos vindo para mais um resumão da semana. Lembrando o seguinte, hein? Em algum momento hoje da live o Alexandre vai tirar a máscara. Hein? Fiquem atentos, vejam todos os blocos no YouTube, que em algum momento ele vai tirar a máscara hoje. Beleza? Vocês que estão no áudio, porra, vamos ver. Né? Entra no YouTube e vê. Beleza? Então, aqui um resumão da semana. É ele, a estrela da galera, Alexandre Araújo de Menezes. Tudo bom, Alexandre? Salve, Demente. Beleza? Tranquilo? E ele, com o ursinho dele, com esse cabelo todo despenteado. O cara não dá nem um tapa no cabelo antes de abrir a câmera. Não, ele cai. E aí, Velk? É males de ter cabelo lisinho, fininho e pouco cabelo. Você PT para um lado, 5 minutos depois cai. Então, vai do jeito que tá, velho. Estou com o Alan, o leão. É o personagem que desenha isso aí. É. Madagascar. Cadê o seu Mário, Brad? O Mário tá escondido, você não tá latindo muito hoje. Fazer a sessão UFC, esse bicho aí com o seu Mário, eu quero ver. Hoje eu tô no quarto do moleque escondido. É o único lugar que não tá tendo barulho de aspirador de pó. Fez arte, né, Bel? Tá de castigo, fala a verdade. Mas você sabe que castigo moderno não é assim. A mulher fala, vai dormir no sofá. No sofá tem videogame, tem televisão de 70 polegadas, tem negócio assim. Você vai dormir na cama. É o prêmio, né? O castigo hoje, você vai dormir comigo e a gente vai conversar antes de dormir. Isso, vamos discutir. Até cair no sono. Vamos dar início. Vamos começar, Velk. Era previsível já que isso acontecer, né? Que o Zanin seria aprovado, né? Mas foi curioso o embate dele com o Moro. Curioso pelo que sentido. Tem o que, 5 anos atrás, 5, 6 anos atrás, ou até um pouco menos, o Moro era a grande estrela, era ele que ia para o STF, né? O Zanin era o malvadão da história. E como muita coisa acontece na vida, o tempo faz as coisas se subverterem, né? E agora a gente presenciou o Moro sabatinando o Zanin, e o Zanin sendo ministro do STF, e o Moro não. Quem que você fala pra gente, Léo? Então, vamos dividir em fases, tá? Essa parte do Moro é mais interessante, que ressuscitaram um vídeo dele falando assim, se você quer conduzir a presidir a sessão, vire juiz. E agora ele virou. Assim, vamos começar. Mais uma vez, a gente já falou isso aqui, acho que é meio que unânime, né? Quando a pessoa vira ministro do STF por causa de um motivo específico, por exemplo, o André Mendonça, o ministro terrivelmente evangélico, o cara pode votar contra o evangélico a vida inteira, pode fazer qualquer coisa, ele vai ser o ministro terrivelmente evangélico. O Dias Toffoli votou trocentas vezes contra o PT. Ele que não autorizou o Lula a visitar o enterro do irmão que morreu. Mas foi o cara que foi ministro do STF por causa que foi advogado do PT. E o Zanin, infelizmente, já para ele, não é para mim. Para ele começa com essa pecha. E se ele votar, que eu acho que se chegar um processo do Supremo do Bolsonaro, ele vai dar decisões legalistas, porque ele é pró-defesa, é coisa dele, a formação dele é essa. Vão falar, tá tentando compensar. E se o contrário, se ele der uma decisão contra o Bolsonaro, vai sair a decisão. Deu porque é advogado do Lula, né? Eu acho que para ele pega mal, porque ele podia ser nomeado daqui de 5 anos, num momento diferente. Mas para ele pega mal esse aspecto. Agora, a relação dele com o Moro na sabatina é um capítulo à parte. Se quiser falar antes, depois a gente volta nesse ponto.
Vai, depois eu lembro. Eu tô ficando velho, tá foda. Tô esquecendo as coisas. Eu preciso tomar aqueles remédios pra mim. Eu tenho que tomar remédio pra lembrar de tomar remédio, tá ligado? Eu tô nessa fase já. O ministro, agora Zanin, ele vai pegar todos os processos que estavam com o Lewandowski. E tem um monte de coisa do Bolsonaro lá que ele vai ter que passar limpo, né? Não vai demorar muito, não. Tem um monte de coisa lá do Bolsonaro com ele. Mas é o que eu te falei. Se ele votar a favor do Bolsonaro, eu falo, tá compensando para disfarçar. Se ele votar contra, é igual o juiz que você sabe que é palmeirense, tá disputando o jogo do Palmeiras, do Flamengo, mas se o Zanin for fiel à história dele, ele vai atuar do jeito que ele. Não estou falando que vai ser favorável. Isso, falar que é favorável às vezes, ele não é mais advogado, né, gente? Então ele ele vai deixar de ser parcial, mas ele tem como é que eu vou falar? Ele tem a forma de pensar dele, a forma que ele agiu esses anos inteiros, então isso ele vai sustentar lá, ele vai ser esse ponto de vista lá, vamos colocar dessa forma. Não quer dizer que ele vai ser parcial, vai ser sempre a favor do réu. Pode falar, Bel. Não, é uma atuação pró-legalidade. Qualquer condenação tem que ser baseada na legalidade, você não pode passar por cima, colher provas de jeito indevido, a questão de incompetência, coisa que isso marcou a atuação dele profissional. Se ele for diferente como magistrado, ele vai ser o maior hipócrita do mundo. Cara, uma coisa, até Alexandre, dentro dessa linha que você falou, o negócio do Bolsonaro, você viu que até o Flávio Bolsonaro estava elogiando ele, por conta disso, falou, você é um garantimista, então o Flávio tá até assim, porra, esse cara vai chegar lá, ele vai segurar a onda do meu pai, entendeu? Tinha um monte de casos, a Damares estava elogiando ele, tem uma galera, entendeu? Que eu acho que ele é evangélico também, né? Tem essa questão, né? Só não é terrivelmente, mas acho que ele é evangélico. O que você falou aí que tá todo mundo, ele é o queridinho agora, é o queridinho da esquerda e da mídia, porque da direita tá todo mundo revoltado, né? Não. Poxa, você não viu a Sabatina? Não, o Flávio se derreteu de elogios para ele, cara. A sabatina foi feita por políticos, que vão ser investigados, vai ser julgados por ele. Ele vai julgar quem está elogiando ele agora. Opa, mas me elogiou, né? Porque na galera da direita, que vota, é absurdo dos absurdos. O cara, mesmo que ele tenha todos os doutorados do mundo, parece que ele não tem, parece que não tem nem mestrado, tudo bem. O nego está achando absurdo, né? Não pode botar o Ramagem, que é amigo, e agora pode botar o Zanin, que é advogado dele. Pô, é difícil, né, cara? Não. Alexandre, você está comparando duas situações que não tem nada a ver. Porque, tipo, o André Mendonça foi nomeado e o outro lá, o Praga. Praga não, é Dengue, né? Praga. É Praga. O Nunes Marques. É Praga. Nunes Marques. Tá confundindo a situação do ministro, o ministro, delegado de polícia, delegado da Polícia Federal e tal. Mas não era amigo, pô, era indicação. O pastorzinho lá é terrivelmente evangélico, ele tem longa carreira lá no Ministério lá da Justiça lá, né? A Dengue. Não, e o Dengue, ele era advogado, ele foi alçado ao Tribunal Estadual pelo 5º, foi nomeado para o TRF-X pela Dilma e virou ministro do Supremo pelo Bolsonaro. É uma coisa assim, ele também era advogado. A maioria deles são, e o melhor ministro da história desse país era advogado, Evandro Lins e Silva. Eu tô vendo aqui, realmente ele não tem mestrado, mas tem um lance, hein, cara? Sabe qual a idade dele? 47. Então, porra, esse cara é novo ainda, bicho. Vai estudar pra cacete ainda na vida. O que eu falo dele, eu falo daquele do André lá. É a citação do Marco Aurélio. Marco Aurélio foi nomeado pelo Collor. Aposentou agora. Vai ficar 40 anos lá. 2051 ou 2050, Brado, que ele vai sair. Então, assim, é um negócio que tem que torcer pro cara ser bom, porque se ele for ruim, ele vai ser ruim por 30 anos, né? Então, cara, uma coisa que você colocou aí, Velk, de repente não foi o timing certo. Mas, como você falou, talvez daqui a 5 anos. Será que daqui a 5 anos ele seria nomeado? Não.
E todo presidente da República que se preste, ele sempre, a primeira nomeação dele é o cara que ele confia. Então. Todo, desde sempre. O Marco Aurélio foi a primeira nomeação do Collor. Eu tô tentando lembrar quem que foi do Fernando Henrique, mas também foi um cara que era do núcleo de confiança dele e tal, porque é o cara que pode, de uma decisão, desempatar. Mas aí depois você vai colocando sua linha, tentando abranger o maior número de pessoas, por exemplo, a demanda do terrivelmente evangélico, porque o Bolsonaro sofria pressão para colocar alguém por ser evangélico, que eu acho um absurdo, né? Você podia colocar o cara porque ele é bom, não pode ser que ele seja bom e evangélico, mas marca o cara, rotula o cara. Então, eu acho que esse é o problema para mim. A religião dos caras, dane-se. Se o cara julgar com a lei, por mais que ele tenha uma interpretação diferente da que eu tenha, de algum fato, mas ele está baseando na lei, ótimo. O problema para mim de ser terrivelmente evangélico, que é um lance que ele vai carregar isso aí por conta do Bolsonaro, quando tiver uma pauta lá, por exemplo, sei lá, pauta de costumes, qualquer uma lá, não sei o que possa vir a passar. Entendeu? Talvez o cara, ele vai se sentir até nesse lance, obrigado a ter que votar naquele sentido, por mais que às vezes ele entenda que naquele caso específico, o entendimento tem que ser outro. Entendeu? Eu acho isso muito ruim. Acho que exaltar uma pessoa por causa da religião dela, eu acho que é porque quando você não tem muito o que falar sobre ela. Entendeu? E não é só religião, podia ser qualquer outra coisa. Esse cara, sei lá, é irmão de fulano. A qualidade que você tem para falar do cara é essa? Então, acho que tem um problema. Temos um problema. Lembra do Eurico Miranda? O advogado, ele era deputado do Vasco. Tipo, não era porque ele era advogado, porque ele foi gestor, não. Ele é porque é do Vasco. Ele é deputado do Vasco. Entendeu? Deputado do Vasco. Dizer, se tiver uma lei pró-Flamengo, que é o benefício do Flamengo, ele vai estar lá porque ele está defendendo o Vasco. Estou citando o exemplo mais ridículo do mundo, mas entendeu o conceito? Mas então, ainda, você entende que ali é um deputado que atende uma base, entendeu? Você ainda agora, um lance de um cara que vai ficar 200 anos num cargo, e é um cargo importante, tá? É um cargo muito importante, tá? Esses 11 caras lá são importantes, porque eles são fiel da balança, às vezes. Quando tem um problema, é que muita gente não entende, acha que fica nesse papo, obviamente que eles fazem isso uma vez ou outra, mas às vezes o STF julga uma coisa, ele não está julgando a matéria, está julgando a forma que aquilo foi feito. Por exemplo, um exemplo aqui, a questão, só um exemplo, não é uma provocação, a questão do DPVAT, lá que o Bolsonaro achou um decreto lá de que, acho que ia cancelar o pagamento do DPVAT, não foi assim? E aí entraram com uma ação, aí falaram, o STF está impedindo. Não. A única coisa que foi o seguinte, a reclamação que teve no STF foi de quê? Olha, não pode fazer isso via decreto, tem que ser por lei. O STF chega assim, realmente. O STF não está entrando no mérito se o DPVAT é bom, é ruim, tem que se manter ou não tem que manter. Ele falou assim, você pode fazer o que você está fazendo, mas não é esse o meio, você tem que usar outro meio. Isso as pessoas não entendem, entendeu? Que nem um lance uma questão agora, recente, que veio à tona, acho que no final do ano, início desse ano, não me recordo, do lance não pode ser mandado embora mais por justa causa, sem justa causa, né? É tipo como se fosse uma estabilidade permanente. Mas isso vem de quê? Aí estão falando, o STF está para julgar isso, de que não pode mais mandar empregado embora. Mas a questão é o seguinte, as pessoas não se têm o trabalho, e isso eu vi em grupo de advogados, tá? Os caras colocando isso. As pessoas não se deram o trabalho de ler. Aquilo foi o seguinte, o Brasil assinou um tratado, né, esses tratados aí que vai nessas porcaria aí, que tem um monte de país, assinou, e aí lá, nesse tratado, tinha essa questão. E aí o Fernando Henrique, por decreto, falou assim, não, essa questão aqui não vai, o Brasil não vai aderir a essa parte. E aí a discussão é se o Fernando Henrique poderia resolver isso via decreto, se não tinha que passar pelo Congresso, só isso. E aí, esse lance do tratado tem que se submeter ao Congresso ainda. Então, é isso que as pessoas ficam falando, olha, o STF está julgando a favor, não é assim. O Congresso tinha votado para incluir, a hora que perceberam a cagada, ele revogou por decreto.
Era só ele Então. falar pro Congresso, viu? Revoga essa merda, pelo amor de Deus. Então, aí só que não, mas a questão que eu tô falando é o lance do STF, que as pessoas, o que falaram é que o STF, olha só o que o STF tá fazendo, que eu vi advogado falar isso. Falei, irmão, tu foi lê o negócio, cara, lê o que é, velho, tá ficando louco, pô. Advogado tem obrigação de ler esse tipo de coisa. Você fala, peraí, os caras estão falando, tá louco? Entendeu? Porque qualquer um, até eu que sou um bunda mole, eu falei assim, pô, os caras não podem julgar isso, tá ligado? Eles não podem, deve ter alguma coisa. Eu fui ler o que era. Falei, porra, tá vendo? Olha a diferença. Então, desabafei. Tô ficando escuro minha imagem aqui? Um pouco, velho. Não que seja ruim. Não que seja ruim, que você ficando escuro, a gente não te vê. Isso é um ponto positivo. Sim, óbvio. E voltando pro Sérgio Moro. Acende lá a luz, cacete. Vai lá, mano. Ele falou antes da sabatina que ia fazer perguntas técnicas. Primeira pergunta do cara. Eu li na internet aí, não sei se é verdade, que você foi padrinho de casamento do Lula. Aí a pergunta, daí falou assim, não foi, o Lula não teve padrinho de casamento dele, casou só no civil lá, assinou e boa. Tipo... Mano, é o papel que o cara se colocou. Ô, Velca, acende a luz aí, rapaz. Poeira, mano. O Zanin foi questionado lá pelo... Como é que é o nome daquele maluco lá do Espírito Santo, que é pastor também? Magno Malta. Magno Malta. Magno Malta. O senhor juiz Zanin, o Lula foi inocentado? Aí ele falou assim, não, porque o processo, que não sei o quê, deu o jeito dele, né? Quer dizer, já começou mentindo. O maluco já chega abrindo a porta, tô mentindo aqui, ó. Começou assim, vamos ver o que vai dar. Falar do jeito certo, técnico. O Lula nunca foi inocentado porque ele é inocente. Porque se for virar... Ô, Alexandre, peraí. Não, Alexandre, é o seguinte, ó. Vamos falar de outra forma, então. O processo foi anulado, correto? O processo foi anulado. Ó, vários atos do processo foram anulados, certo? Então, o Lula não tinha uma condenação anterior, ou seja, ele tem o estado natural de inocência dele, como eu tenho, eu acho, ainda, o Velk e o Alexandre tem, entendeu? Que vocês têm, tá? Então, ó, é o seguinte, então ele voltou, ele não foi inocente, se ele inocentado, tem uma sentença falando assim, ó, absolvo pela suposta prática de tal crime. Isso não ocorreu, tá? Eles não falaram que ele não fez. Só que como ele nunca foi condenado, porque não teve condenação definitiva, ele volta ao estado de inocência. Mas não foi decretado que ele é inocente. Ele retornou ao estado que ele estava anteriormente. Aí depois, primeira coisa, isso é uma coisa que eu canso de falar, que as pessoas não se atentam. As pessoas ficam pegando lá, falando do STF, do Zanin, essas coisas, e não se pega que isso tudo é culpa do Moro e do Dallagnol. Tá? É culpa do Moro e do Dallagnol. Tá? Porque o cara consegue viver do tocado. O Alexandre falar isso, achar um absurdo, eu entendo ele, porque assim, como o Lula é inocente, tudo que ele fez, você entende, ele foi condenado, tal, né? Não. Agora, o que eu não aceito é o cara que é advogado e fala isso. Aí já é absurdo, porque o cara sabe. O cara não usa, quando a gente fala inocente, a gente usa no sentido técnico. Quando você fala, Alexandre, você fala no desabafo de uma pessoa que vê as injustiças que aconteceram e acha que ele é ladrão. Tudo bem, você tem esse direito. Agora, é a mesma coisa, eu tenho direito de, sei lá, de falar de dentista que avalia o Sensodini, porque eu não entendo do assunto, eu estou dando opinião. Agora, a pessoa que é formada na área, aleatório, ela tem a obrigação de falar o certo, né? Foi aleatório, dentista de Sensodini? Foi Aleatório? Não, eu tenho um amigo que eu chamo ele de o 10º dentista. Sabe aquele lá, 9 entre 10 dentistas recomendam? Ele é o 10º. Falei, não, você pode melhorar isso aí. Não vou recomendar, não. Não, você, Velho. Mas então, e outra coisa. Lá na pergunta, foram bem, entendi. Não fui eu que chamei o Lula de ladrão. Foi o Barack Obama. Tudo bem, vamos lá. Não, o Alexandre,
Quando o Lula foi condenado e a sentença não tinha sido anulada, tem que chamar para falar. É uma verdade, a exceção da verdade que chama isso. Se chegar a chamar de ladrão, beleza. Mas a partir do momento que foi cancelado, não dá mais. E outra, por exemplo, só uma coisa. Isso a gente está falando tecnicamente, tá, cara? Não é a nossa opinião aqui. Eu já falei várias vezes, eu acho que o Lula tem merda no meio mesmo, tá ligado? Eu acho que não tem merda mesmo, tá ligado? Não é aparecer esse monte de coisa fabricado, tá ligado? Tem alguma merda. A produção, a forma que foi feita a produção das provas, discordo totalmente, né? Porque estou sempre do outro lado, que a sensação quando você está num processo é esse, que é você contra dois, tá ligado? Não é um cara ali que está no meio mediando dois caras, não, é você contra dois, entendeu? Então, ali ficou mais exaltado, destacado isso. Mas hoje está foda essa memória, esqueci de falar. Você sabe qual que é o caso que dava para condenar ele tranquilamente? Qualquer juiz condenaria? O sítio. Porque você não precisava provar que o sítio era dele. Você precisava provar que ele recebeu vantagem devida, reformar o sítio para ele. Você entendeu? Ele usava o sítio foi reformado para ele. Então você precisava reformar que ele recebeu uma vantagem devida. Era fácil fazer isso. O apartamento dificilmente você conseguiria. A sede do Instituto Lula é ridículo, porque tem até outra construção no lugar lá já. Mas esse do sítio dava para pegar. De verdade, a percepção que eu tenho, vendo da minha experiência pessoal, o sítio dava para condenar. Cara. Mais alguma coisa a acrescentar do Zanin? Então, eu falo para todo mundo, o roteirista dessa novela Brasil é um comediante, né? Cara. Nego fica vendo novela à toa, só vê a política que, muito mais emocionante. Pô. Não, novela não consegue atingir a nossa perfeição. Todo dia um cara frio. Agora só uma coisa, hein? O Alexandre citou um cara aí que tava fazendo falta lá, hein? Tal do Magno Malta. O sujeitozinho tapado, irmão. Puta que... Você viu como? Tudo bom? Aquele corte, aquilo, eu falei, mano, fica inacreditável, cara. Eu lembro quando eu tava na faculdade, durante o mensalão, que ele fez parte lá da CPI do mensalão e tudo mais, mano, ele escrevia umas paradas, eu não sei o que ele escreveu errado, ele falou errado lá. Mano, a gente lá da nossa turma tava no laboratório, todo mundo mandou e-mail pra ele. Fala direito, filha da puta. Desgraçado, sabe nem falar. A gente tava puto. Falou que não é lugar para advogado. Aí pegaram a carreira de todo mundo lá, todo mundo é advogado. Então. Cara, não dá. Vambora para outra? Vamos. Partiu. Dementes Podcast, onde a demência é levada a sério.